Em fevereiro de 1994, uma mulher de 31 anos deu entrada na emergência de um hospital na Califórnia. Seu coração disparava, a sua pressão estava muito baixa e ela mal conseguia respirar. Os médicos e os enfermeiros já estavam acostumados a lidar com aquela situação e eles agiram rapidamente. Mas no meio daquele atendimento, uma coisa muito inesperada chamou a atenção de um dos médicos. Antes que conseguisse avisar os seus colegas, uma enfermeira caiu desmaiada na sala. E então, outro membro da equipe também desmaiou. E de repente começaram os gritos. Minutos depois, o caos do hospital era tão grande que ele precisou ser evacuado. Mas para entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar algumas horas antes. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. Na noite do dia 19 de fevereiro de 1994, um homem do sul da Carolina ligou desesperadamente para o telefone 911. Esse telefone é usado para emergência nos Estados Unidos e ele dizia que a sua namorada estava passando muito mal e ele pediu uma ajuda imediatamente. E o que deixava aquela situação muito triste é que, apesar do desespero, ele não estava surpreso. Afinal, aquela mulher em questão se chamava Glória Ramírez e há 6 semanas atrás ela já tinha recebido um diagnóstico devastador. Ela estava com câncer cervical em estágio terminal. A Glória já tinha procurado ajuda médica quando ela começou a apresentar os sintomas iniciais, mas ela não teve um diagnóstico naquele primeiro momento. Se naquela época tivesse sido detectado o câncer, provavelmente ela não estaria passando por aquilo. Mas mesmo diante de um diagnóstico tão ruim, a Glória não desistiu e ela decidiu lutar. Ela tinha uma razão muito forte para continuar, que eram seus 2 filhos, de 9 e 12 anos. A Glória sempre foi descrita como uma mulher muito alegre, divertida e de bem com a vida. Além disso, ela também era muito dedicada na criação dos seus filhos, ela ajudava na lição de casa e sempre fazia questão de tirar uma risada deles. E quem convivia com ela sabia exatamente a alegria que ela tinha e a forma positiva que ela levava à vida. Então, quando ela recebeu esse diagnóstico, o medo e a tristeza foi inevitável naquele momento. Mas mesmo assim, ela estava muito determinada em resistir, até porque os seus filhos dependiam dela. O início da radioterapia estava marcado para fevereiro, mas enquanto ela aguardava, ela mergulhou de cabeça em pesquisas para tentar conseguir alguma coisa que aliviasse a sua dor e também para que desse a chance de sobreviver. Naquela noite do dia 19, assim que o seu namorado percebeu que tinha alguma coisa estranha, ele já ligou para os serviços de emergência, porque a Glória estava muito agarrada à vida e ele sabia que qualquer sinal ou sintoma diferente tinha que ser levado a sério. Por volta das 8 horas da noite, a ambulância chegou. Eles já correram o atendimento, colocaram a Glória na maca, ajustaram a máscara de oxigênio e também correram com ela para dentro do carro. Enquanto estavam no meio do caminho, um paramédico pegou o rádio, já ligou para o hospital dizendo que estavam a caminho com um paciente muito crítico. A médica responsável pelo atendimento naquele dia era a doutora Julie, de 33 anos. Assim que ela atendeu a ligação e percebeu a gravidade da situação, a equipe já reservou uma sala exclusiva para o atendimento da Glória. E por mais preocupante que parecia tudo aquilo, para Julie e para os outros médicos já era algo cotidiano que ela estava acostumada a lidar. Aquele hospital já estava acostumado a lidar com emergências e naquele momento, para eles, a situação da Glória não seria diferente. Mas em breve eles descobririam que a situação era totalmente o contrário. A ambulância chegou no Hospital Geral de Riverside por volta das 8h15. Os paramédicos, com muita rapidez, saltaram da ambulância e já correram com a Glória para a parte da emergência. A Julie e a sua equipe assumiram o caso imediatamente e levaram a Glória para aquela sala que estava reservada. E assim que eles colocaram ela na mesa, eles já perceberam que a situação dela era muito crítica. O coração dela acelerava rapidamente e também a sua pressão caía de uma forma muito rápida. Naquele momento, eles já trocaram a sua máscara de oxigênio, colocaram alguns medicamentos na veia para tentar estabilizar o seu coração. E por um momento, parecia que tinha dado tudo certo. O seu coração já estava mais estável e acabou acendendo um pouco de esperança na equipe. Mas essa estabilidade não durou. De repente, os alarmes dos monitores começaram a soar e o coração da Glória disparou descontrolado. E foi então que eles decidiram usar o desfibrilador, aplicando choques elétricos para tentar regular os seus batimentos. Enquanto as enfermeiras estavam preparando o equipamento, algo muito estranho já chamou a atenção da equipe.
Primeiro, eles perceberam que a boca da Glória exalava um cheiro de alho. E depois perceberam que a sua pele parecia estar suja com uma espécie de um óleo. A princípio, ninguém se preocupou com aquilo. Eles achavam que a Glória poderia estar fazendo alguma coisa na sua casa, estava suja, não tinha tomado banho e com a emergência teve que sair correndo para o hospital. Assim que o equipamento ficou pronto, eles já começaram a aplicar as descargas elétricas. Enquanto uma parte da equipe focava no coração da Glória, a outra colhia o seu sangue para fazer uma análise clínica do seu estado. Assim que o sangue foi colhido, um novo cheiro exalou no ar. Era algo químico, forte e quase sufocante. A Julie até comentou com a sua equipe que aquele cheiro parecia muito com amônia. Assim que a enfermeira terminou a coleta e entregou o sangue para a Julie, algo muito estranho aconteceu. A enfermeira começou a se comportar de uma maneira muito estranha. Ela estava confusa, piscando os olhos rapidamente e também parecia ter perdido a noção de onde ela estava. A Julie ficou surpresa com a reação da enfermeira. Ela não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas assim que ela pegou aquele frasco de sangue e olhou, ela percebeu que tinha algo ali que ela nunca tinha visto na sua vida. Dentro dele haviam pequenos cristais brancos misturados com o sangue da Glória. Aquela situação era muito estranha e completamente fora do comum. E antes que pudesse comentar com a sua equipe, aquela enfermeira começou a cambalear. Em seguida, ela caiu desmaiada e a sorte dela é que tinha um médico ali para segurá-la, para ela não bater a cabeça. A enfermeira foi levada para o lado de fora da sala e a equipe voltou toda a sua atenção para a Glória porque ela estava em um estado muito crítico. E a Julie continuava totalmente assustada, segurando aquele frasco de sangue na mão, porque ela não sabia nem sequer o que era aquilo. E enquanto ela estava pensando na possibilidade do que aquilo poderia ser, ela começou a se sentir muito enjoada. Ela também começou a sentir os sinais de que poderia desmaiar, então ela deixou o frasco na sala e saiu rapidamente dali. Ela conseguiu sentar em uma cadeira que estava no corredor. Um funcionário foi correndo até ela para perguntar se estava tudo bem, mas não deu tempo nem dela responder porque ela acabou desmaiando. E dentro daquela sala, o pânico tomou conta de todo mundo, porque agora uma outra enfermeira também tinha desmaiado. Em questão de minutos, gritos se espalharam pela sala, e os enfermeiros que ainda estavam acordados, eles olhavam e percebiam todos os seus colegas caídos no chão. A situação ficou tão fora do controle que o hospital foi avisado que eles precisavam evacuar imediatamente. Apenas uma pequena equipe permaneceu com a Glória, porque se ela saísse de lá naquele momento, com toda certeza ela não resistiria. Do lado de fora, o cenário era caótico. O estacionamento estava cheio de macas, de médicos e enfermeiros desorientados. Tinha muita gente chorando, as sirenes ligadas, e os profissionais que estavam bem corriam para ajudar aqueles que estavam passando mal. Dentro da sala, a Glória piorava a cada segundo. A equipe que estava com ela já tentava fazer de tudo. Eles colocavam mais oxigênios, medicamentos, dava mais choques no seu coração, mas nada funcionava. A sua pressão continuava caindo muito e também os seus batimentos eram muito fracos. Às 8h50, cerca de 35 minutos depois da sua entrada na emergência, a Glória Ramírez não resistiu. Nesse curto espaço de tempo, cerca de 23 membros da equipe estavam desmaiados ou então adoecidos gravemente. Muitos deles estavam precisando até de internação. E a mais afetada era a Julie. O seu quadro era tão grave que ela precisou ser transferida do hospital direto para uma UTI. E quando coletaram o sangue da Julie, a surpresa foi ainda maior. Aqueles mesmos cristais brancos que estavam dentro do sangue da Glória, agora também estavam dentro do dela. Naquela mesma noite, por volta das 23 horas, uma equipe especializada em materiais perigosos entrou no Hospital Riverside. Eles estavam com aqueles trajes de proteção para evitar qualquer tipo de contaminação. A teoria era que algum vazamento químico tinha intoxicado os profissionais. Eles procuraram em todos os lugares do prédio, mas não encontraram absolutamente nada. Sem respostas do que tinha acontecido, eles decidiram que preservariam o corpo da Glória porque provavelmente a intoxicação teria acontecido por ela. 6 dias depois, em uma sala hermeticamente fechada, os profissionais realizaram a autópsia dela. A equipe também usou aquela roupa de proteção e, para surpresa de todo mundo, não havia nenhuma substância tóxica. A causa oficial da morte
foi dada como natural por complicações do câncer, já que ele já tinha comprometido seus rins e coração. Enquanto isso, todos aqueles profissionais que tinham sido afetados começaram a se recuperar, menos a Julie. O seu estado era muito crítico. Ela tinha dificuldades respiratórias, pancreatite severa e uma condição rara nos ossos que começaram a necrosar. A família da Glória não aceitou muito bem a explicação do hospital e nem a causa da morte dela. Eles acreditavam que um vapor químico que estava presente naquela sala tinha sido o verdadeiro responsável. E durante muito tempo as pessoas realmente acreditavam que isso teria acontecido. Afinal, 3 anos antes disso acontecer, o hospital já tinha passado por alguns problemas de gases tóxicos e também materiais perigosos. Mas mesmo com essas suspeitas, naquele dia não tinha nada errado. Inspeções rigorosas foram feitas no hospital, na casa e no corpo da Glória, e ninguém conseguia achar absolutamente nada. Como eles não tinham uma resposta, decidiram chamar o Departamento de Serviços Humanos e de Saúde da Califórnia. Eles acreditavam que aquilo se tratava de uma doença sociogênica em massa, que basicamente é quando um grupo de pessoas acredita que está doente, mesmo fisicamente não tendo nada. Segundo eles, a Julie e as 22 pessoas que estavam lá acreditavam que estavam doentes mesmo sem ter nada, e que a Glória teria falecido somente por complicações do câncer. Essa explicação obviamente não convenceu muitas pessoas e principalmente a família da Julie. Aqueles sinais e sintomas que ela tinha não era uma grande invenção da sua cabeça. Clinicamente ela estava mal. Naquele momento, a Julie não conseguia nem andar e os seus ossos já estavam se deteriorando. A família da Glória, por outro lado, acusou o hospital de estar escondendo alguma informação e decidiram processar. E foi então que o Forensic Science Center, um laboratório especializado nos arredores de São Francisco, foi chamado para investigar o caso. E o que eles descobriram mudaria tudo. Os cientistas notaram que assim que a Glória recebeu o diagnóstico de câncer, ela estava pesquisando por alguns tratamentos alternativos. E tudo isso com o intuito dela diminuir a sua dor enquanto esperava o início da radioterapia. E segundo eles, ela começou a usar um remédio caseiro que era muito controverso. Era uma substância chamada DMSO. O DMSO foi muito utilizado nos anos 60 para aliviar a dor e também a ansiedade, mas foi proibido pelo governo porque causava alguns danos nos olhos. Mas mesmo assim, ele ainda era vendido em gel como um desengordurante industrial e era muito comum você encontrar em lojas de construção. De acordo com eles, a Glória teria aplicado esse gel em todo o corpo para conseguir o alívio da dor. E isso explicava duas coisas: a pele dela que parecia oleosa e também o hálito de alho. O DMSO, quando é absorvido pelo corpo, ele pode exalar esse cheiro de alho vindo da boca ou então até mesmo pelos poros. Mas isso não explicava o colapso que aconteceu com toda a equipe. O que ninguém sabia é que naquela noite a Glória estava com uma infecção urinária leve. Algo muito comum, mas que impediria com que ela eliminasse os produtos tóxicos do DMSO corretamente. Mesmo em grandes quantidades, a substância não era perigosa sozinha. O problema começou na ambulância, quando os paramédicos colocaram a máscara de oxigênio no rosto da Glória. O oxigênio reagiu com os químicos do DMSO ainda presentes no corpo dela, formando um novo composto químico. Se a Glória tivesse reagido melhor ao tratamento, nada disso teria acontecido. Mas naquele caso, duas coisas específicas precisavam acontecer na ordem exata para a catástrofe acontecer. O primeiro foram os choques elétricos que foram aplicados nela, e o segundo foi a coleta de sangue feita pela enfermeira. Os cientistas disseram que aqueles choques químicos reagiram com o composto que tinha sido recém-formado na pele dela, liberando dimetilsulfato, um composto muito perigoso. Quando os choques foram aplicados, o corpo dela se transformou praticamente em um recipiente cheio de gás. E a coleta de sangue fez com que esse químico saísse do seu corpo. E foi isso que deixou o ambiente tão perigoso para aquelas pessoas que estavam ali. Dentro da sala, como ela estava muito fria, aquela substância começou a formar os cristais brancos que a Julie tinha visto no sangue da Glória. Mas não parou por aí. Aquele químico se transformou em um gás que começou a preencher aquela sala lentamente, intoxicando toda a equipe. Os cientistas ainda concluíram que, apesar de todo o caos, aquela substância não contribuiu para a morte
da Glória. Ela realmente teve aquelas complicações do câncer. Ainda assim, a família da Glória recusou aquela explicação e disse que o hospital tinha sido culpado por tudo. No fim de tudo isso, o Hospital Riverside concordou em pagar $800 mil para a família, mas eles nunca assumiram a culpa. E a Julie, por sua vez, conseguiu se recuperar mesmo depois de ter feito 8 cirurgias. E depois disso, ela conseguiu voltar à sua carreira de médica, mas agora em um outro hospital. Ela mesma admitiu que todo esse trauma fez com que ela se tornasse uma médica muito melhor. E é isso, gente. Esse é o caso da Glória Ramírez. E se você gostou desse vídeo, já vou te pedir uma grande força de deixar um like pra mim. E também, se não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Sempre tem muito conteúdo aqui toda a semana. Um grande beijo e até o próximo vídeo!